aqui. Alguém quer fazer oração para a gente dar início? Perguntar, né? Porque de repente alguém queira fazer oração. Não? Ninguém? Então vamos lá, então, fazer oração, tá? Senhor Deus, obrigada, Paizinho, por mais esse dia, por essa sexta-feira abençoada, Pai, que nós temos a oportunidade, Pai, de termos mais uma aula de ensino religioso. Nós te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, pela saúde que temos. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos que o Senhor tem guardado, Paizinho, tem suprido todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos, Paizinho, para vencer em meio a essa pandemia. Peço também, Senhor, para que aquelas pessoas que se encontram hospitalizadas, seja por conta do Covid-19 ou por outra doença qualquer que seja, Pai, que o Senhor venha operar com teu bálsamo de cura, Paizinho, de milagre, que eles venham se recuperar o quanto antes e voltar ao nosso convívio, Paizinho. No nome do Senhor Jesus, nós confiamos em Ti e colocamos tudo nas Tuas mãos, Pai. Peço também que o Senhor conduza a nossa aula, que as crianças venham compreender mais do Teu amor, do Teu cuidado e um pouco mais da Tua palavra neste dia, Pai. No nome do Senhor Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos lá. Semana passada a gente viu um pouco sobre a nova e a velha, a velha e a nova aliança, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho mais, esse pouquinho mais, né? Vai nos dar subsídio para nós concluirmos a cruzadinha, tá? Que eu apresentei para vocês semana passada. Como algumas respostas não ficariam muito bem claras só com a explicação que a gente teve na semana passada, eu precisaria trazer um pouco mais. Por isso que a gente não vai resolver ela já de imediato. Vamos primeiro conhecer um pouco mais das diferenças da velha aliança para a nova aliança. E aí a gente vai ter condições de responder ela, tá bom? Vamos lá. Bom, começando com o nosso versículo da semana, que está lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 7. E diz assim: Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Quando a gente ouve a palavra misericórdia, normalmente a gente já lembra de Deus, né? A gente lembra que o nosso Deus é misericordioso para conosco, Ele nos cuida, Ele zela por nós, mesmo nós não sendo merecedores, né? Ele sempre renova as suas misericórdias para conosco todos os dias. E aí eu pergunto para vocês sabem o significado dessa palavrinha misericórdia? Alguém sabe me explicar ou tem ideia? Pode falar que a gente vai complementando. Mateus, pode falar. Eu tô travado, tava parecendo que eu tava travada aqui. Tava travado, pode falar. Mas misericórdia às vezes aparece em alguns desenhos que fala tenha misericórdia de mim. Misericórdia é tipo você pedir que você possa que a pessoa possa dar misericórdia para você. Misericórdia é tipo um perdão. Também. Tem a ver com perdão também. Ó. Vamos lá. Mais alguém? Não? Ó, vamos para o dicionário e aí depois eu trago aqui para o nosso contexto, ó. No dicionário tá escrito assim:
substantivo feminino, né? Misericórdia é uma palavra feminina, porém, ela é usada ela não é usada conjugada. Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade. Aí, outra explicação, ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça, clemência. O que está dizendo aqui? Exatamente sobre o que Deus faz para conosco. Todos os dias nós cometemos pecado. Por quê? Porque nós estamos em pecado. Nós nascemos debaixo do pecado, certo? Não que nós sejamos pecadores eternamente, porque através do sangue de Jesus nós somos remidos. E por isso, Deus, na sua infinita misericórdia, nos perdoa todas as vezes. Como que isso acontece? Por que isso acontece? Deus, ele é todo amor. Então, quando nós exercemos um ato de misericórdia, o que eu vou gerar em mim? A misericórdia, ela é gerada a partir do momento que eu consigo desenvolver uma outra característica, que é a empatia. A empatia, vocês sabem como que ela funciona? Por exemplo, eu entendo. Bom, deixa eu trazer um exemplo claro para vocês. Vocês já devem ter visto. Vocês já viram um memezinho que estão os animais da floresta, da savana, não sei, para tirar foto. E aí tá a girafa, tá, acho que o hipopótamo, o crocodilo, se eu não me engano, eles estão lá para tirar foto. Só que eles estão lá todos bonitinhos, em pezinhos, só que o que acontece com a girafa? A Giovana tem uma girafa atrás dela ali, ó. A girafa não tem um pescoção enorme? Aí a girafa, eles perceberam que a girafa ia ficar fora da foto. Só ia aparecer o pescoção dela. O que eles fizeram? Vamos mudar a forma de tirar a foto. Como que eles fizeram isso? Como que eles iam fazer para a girafa aparecer todinha na foto? Eles fizeram com que ela deitasse. E aí eles também ficaram assim numa outra posição para que todos pudessem aparecer na foto. O que eles fizeram? Se colocaram no lugar da amiga girafa. Para que ela pudesse romper aquela barreira, superar aquela dificuldade, eles arrumaram um jeito para que ela também aparecesse na foto, de forma que ninguém ficasse de fora, né? Isso é empatia. A misericórdia, ela vai além da empatia. Além de eu conseguir me colocar no lugar do outro, conseguir pensar do lugar do outro, eu também vou ter um sentimento de compaixão. Por exemplo, fulano pecou, fulano errou comigo. Mas eu, como sou filha de Deus, né, entendendo que eu preciso perdoar, eu vou ter misericórdia do fulano, porque o fulano ele está sofrendo por causa desse erro, por causa disso que aconteceu na vida dele. Ele está passando por um momento de dificuldade. O que eu vou fazer? Eu vou exercer a misericórdia. Além de eu perdoar, eu também vou ajudá-lo a sair daquele lugar ruim. Ok? Ó, aqui nessa imagem do nosso versículo, o que a gente tem? Um menininho que está ali, né, com o guarda-chuva, cobrindo a menina para ela não se molhar. A misericórdia vai agir mais ou menos dessa forma. O menininho viu que a menina saiu na chuva, que só ela está se molhando, né? Porque ela está no lugar da chuva ali, ele está no lugar onde não está chovendo. Às vezes isso acontece, é bem raro, né? De chover num lugar e aí do ladinho não estar chovendo. E aí ele saiu da chuva, deixou só ela na chuva debaixo do guarda-chuva. Isso é exercer misericórdia. Ela está andando, a nuvem está andando em cima dela, provavelmente, para ele ter que tapar ali a chuva com o guarda-chuva. A misericórdia funciona mais ou menos dessa forma. Eu vou me colocar no lugar do outro, eu vou me compadecer com a dor do outro e eu vou ajudá-lo a passar por aquela crise.
Não somente vou ficar com dó, eu vou ajudar, ok? É sobre isso a misericórdia. E a gente vai ver hoje um pouco mais sobre como Deus exerce a misericórdia para conosco. Opa. Nossa, tem hora que some todo mundo aqui, eu fico desesperada. Muito bem. Olha só, então a gente está vendo sobre a velha e a nova aliança. E vamos ver alguns aspectos da velha aliança e depois da nova aliança, tá? Prestem muita atenção, porque depois a gente vai usar isso para responder a nossa cruzadinha lá. Na velha aliança, o princípio de obediência eram os mandamentos de Deus, ou a lei de Moisés, né? Por que se diz lei de Moisés? Porque tinha os mandamentos de Deus que eram o que regia, né? Era a lei, era o que coordenava o que as pessoas poderiam fazer e o que não poderiam fazer. E na lei de Moisés funcionava desta maneira: quem era obediente era abençoado. Quem andava em desobediência recebia castigo. E esses castigos eram severos. Costumamos dizer que a lei de Moisés funcionava da seguinte forma: olho por olho, dente por dente. Se você matou, você vai morrer. Se você feriu, você vai ser ferido. Se você roubou, você vai ter algo também tirado de você. Normalmente as pessoas eram punidas cortando a mão. Quando era o ladrão, cortava a mão dele. Ou uma mão, ou as duas mãos, dependia da sentença que ele recebia, né? Então era bem severo. O que acontecia? Eles esperavam a justiça divina? Não. Essa justiça era feita ali mesmo. Moisés, ele atuava como que um juiz, né? Na verdade. E aí acontecia dessa forma. Quando alguém não obedecia, normalmente ela não era abençoada em nada. Então, quando as pessoas olhavam para alguém miserável, já associavam aquilo com a desobediência. Quando alguém não possuía nada, dizia que essa pessoa é muito desobediente a Deus, porque ela não é abençoada. E até hoje tem algumas pessoas que pensam assim, né? Mas hoje funciona de uma outra forma. Vamos lá. Ai, gente. Bom, a garantia da aliança, lá na antiga aliança, na velha aliança, a garantia dela era o sangue de animais que eram derramados para que o pecado fosse apagado. Sangue de animais para que a morte pelo pecado fosse paga, produzindo purificação. Quando tinham rituais de purificação e tinham rituais de sacrifício que eram feitos para apagar os pecados. Como que era feito isso? De tempo em tempo eu ia lá, eu tinha que sacrificar para poder apagar os meus pecados, porque eu era pecador. Sou pecador, somos pecadores. Naquela época era pago dessa forma. Eu cometi tal coisa, sei lá, eu falei mal do meu irmão, eu vou lá, vou pegar uma rolinha e vou sacrificar para que Deus possa me perdoar. Então, o que acontecia? Sempre as pessoas estavam escravas do pecado. Então, a gente diz que as pessoas na velha aliança, elas eram escravas do pecado. O homem era escravo do pecado, porque sempre tinha que estar pagando. Como que era esse pagamento? Toda vez eu precisava derramar sangue de um animal inocente para queimar no altar de sacrifício, para poder ter os meus pecados perdoados ou pagos, né, diante do Senhor. Então, o que havia entre Deus e o homem era separação. O homem, ele não tinha acesso a Deus. Somente o sacerdote, depois de um tempo de purificação, que ele passava por vários processos de purificação do seu corpo, ele poderia entrar no lugar que era chamado Santo dos Santos.
Esse lugar santo dos santos ficava dentro do templo, atrás do altar, atrás de uma cortina, ou um véu, né? E esse lugar, só quem poderia ter acesso era o sacerdote depois de ser purificado. Ele, só por ser sacerdote, ele não poderia entrar. Ele tinha que se purificar uns dias antes para poder ter acesso. Caso contrário, morreria. Qualquer pessoa que entrasse não puro no lugar santo dos santos morria por causa da glória de Deus que estava ali presente naquele lugar. Deus, sendo santo, ele não coabita com o pecado. Então, as pessoas, para estarem na presença de Deus, elas precisavam ser purificadas. E somente o sacerdote poderia fazer isso, tá? Então, havia essa separação entre o ser humano e Deus, que essa separação ela se instalou quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, né? Que o pecado entrou no mundo, e então Deus se retirou da presença do homem, porque ele era santo e não poderia coabitar com o pecado. Então, por isso nós dizemos que o homem era escravo do pecado cometido no Jardim do Éden, tá? Por esse motivo, porque a partir do momento que o pecado entrou no mundo, o homem precisava sempre estar pagando pelo seu pecado. Por todas as coisas de errado que fazia, sempre o homem precisava estar pagando. Então a gente diz que ele era escravo do pecado e que havia um grande temor. Acho que eu pulei algum aqui, peraí. Não, é aqui que eu tinha que explicar. Aqui. O homem vivia até aqui, até até antes de Jesus, o homem vivia numa condição de medo diante de Deus. Por ser escravo, por se colocar no lugar de escravo, tendo que sempre se livrar do pecado, ele tinha medo de Deus. Ao invés do amor que nós temos hoje, o que existia era o medo. Então, o homem vivia em constante medo de Deus, medo de pecar, medo de Deus ficar irado com ele, medo de ficar condenado à morte, de não poder ter acesso às bênçãos de Deus, tá? Já na nova aliança, isso muda. Por quê? Porque na nova aliança, o justo viverá da fé. Que fé é esta? A fé em Jesus e em seu sacrifício na cruz. Por que nós vivemos pela fé hoje? Nós vivemos na nova aliança, certo? Então, nós vivemos pela fé. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o sacrifício de Jesus e nós cremos que ele morreu na cruz para nos salvar, nós temos os nossos pecados perdoados. Por isso, não é necessário que haja sacrifício de animais, porque Jesus já morreu na cruz e esse foi o sacrifício perfeito que nos resgatou do pecado, tá? Então, nós devemos sempre nos lembrar que nós somos justos. Justo viverá pela fé, a fé em Jesus, ok? A motivação básica aqui na nova aliança já não é mais o medo, mas o amor de Deus. Por quê? Porque nós dizemos que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Não existe medo em quem crê em Jesus. Por quê? Porque nós já sabemos que ele morreu por nós para pagar os nossos pecados. E que por amor o Senhor Deus deu o seu filho para morrer por nós. Ok? Então, lembrem disso. Qual que é o amor que lança fora todo o medo? O amor de Deus, ok? Aqui, o que purifica do pecado, de todo pecado, aliás, é o sangue ou a morte de Jesus, não mais o sangue de animais. Então, a partir da nova aliança estabelecida por Jesus, não há mais sacrifício de animais para pagar os pecados, mas sim o sacrifício único de Jesus.
tá? A morte de Jesus, o sangue dele derramado na cruz é o sinal de salvação para nós. Quando Jesus ele morreu na cruz, no momento da morte de Jesus na cruz, houve um grande tremor, e esse tremor fez com que rasgasse o véu do templo. Lembra que eu falei do véu que separava o Santo dos Santos do restante do altar? Pois é, no momento da morte de Jesus, esse véu se rasgou de cima a baixo e restabeleceu a comunhão entre Deus e os homens. Então, o que houve a partir do momento que Jesus morreu na cruz foi o restabelecimento da comunhão entre Deus e os homens. Por quê? Porque o homem não tinha acesso a Deus, ele não tinha como conversar diretamente com Deus, porque havia o medo, havia o pecado, havia um véu que separava Deus dos homens. Quando Jesus morreu, tudo isso caiu por terra. Por quê? Porque Jesus veio como um sacrifício único, perfeito, e para apagar todos os nossos pecados e para estabelecer novamente a comunhão com Deus. Então, o homem teve novamente acesso a Deus, tá? Como era antes lá no Jardim do Éden, quando Deus vinha todas as tardes conversar com Adão. Por meio de Jesus, então, nós nos tornamos filhos de Deus, deixando a condição de escravos do pecado. Essa é uma grande diferença que a gente precisa sempre lembrar. A nossa condição diante de Deus é de filhos e não mais de escravos, como era na velha aliança, tá? A condição do homem na velha aliança era de escravo, e a partir da morte de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus. Tá bom? Lembrem-se sempre disso. Quando Jesus morreu, antes de Jesus subir aos céus, né? Ele conversou com os discípulos e disse: olha, eu vou, mas eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro consolador que nunca deixará vocês. Por que Jesus disse isso? Qual era esse consolador de que Jesus estava falando que ele ia deixar, esse outro consolador? Sabem me dizer? Não? Qual era esse consolador? Oi, Giovana, pode falar. Não sei, prof. Acho que... sei. Mateus. Espírito Santo, não sei. Outro consolador. Ontem eu fui na igreja com a minha mãe e o nosso consolador é Deus. Oh, Deus não, é Jesus. Jesus, mas ele disse: eu vou deixar para vocês outro consolador. Que outro consolador Jesus estava falando? Os discípulos dele. Não, Giovana. O Espírito Santo, isso mesmo, tá? Por que Jesus falou isso? Porque eles estavam abatidos, tristes, porque iam ficar sozinhos, sem Jesus. Mas, quando Jesus morreu e o véu se rasgou, o Espírito Santo de Deus, ele pôde vir ao mundo para habitar dentro de nós. Não é verdade? Nós não temos o Espírito Santo? Nós cremos em Jesus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos sempre nos lembrar que há sim um consolador que Jesus nos deixou, que foi o Espírito Santo. Tá bom? É isso, pessoal. Aí, deixa eu fechar esse negócio aqui. Ok, vamos lá. Não vou nem parar. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, podem perguntar. Eu não vou parar aqui, porque senão a gente fica sem tempo para terminar a cruzadinha. Olha, se vocês não conseguirem terminar, eu vou ficar muito triste, porque teve uma turminha que terminou completo hoje, tá? Vamos lá. Tá muito fácil. Aí, eu vou deixar o som de vocês para vocês abrirem aqui. Sabendo a resposta, pode ligar o som e falar, tá?
Número 1. O que o povo de Deus deveria seguir como princípio de obediência na velha aliança? Falei bastante hoje, hein? Tá aqui em cima, ó. São 3 palavrinhas que formam a nossa resposta, tá? O que o povo de Deus precisava seguir como princípio de obediência na velha aliança? Até hoje nós conhecemos, só que nós conhecemos por um nome, naquela época era tratado por outro nome. Tem 2 formas de falar na verdade, tá? Vamos tentando aí, vamos lá. 2. O que havia entre Deus e o homem na velha aliança? O que havia entre Deus e o homem? Medo, não sei. Ai, pera. Outra coisa. Eu esqueci agora. O que o pecado fez com o homem com relação a Deus? Oi? Afastou ele de Deus. Afastou. Posso dizer que havia, então, uma Barreira? Não, barreira não. barreira. O que é uma barreira? Tem uma palavra aqui. Ai, É isso, mas tem uma palavra. Não. Vamos lá para 3, ó. E vocês vão tentando aí. Na velha aliança, as pessoas recebiam por não obedecerem. Castigo. Castigo, isso mesmo. Vamos lá. Castigo. 4. Quando tenho disciplina com as coisas de Deus, eu ando em Obediência. 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 Giovana tá arrasando. Opa. Oxe, Matheus tá bravo? Matheus ficou bravo? Consegue ligar o som aí, Matheus? Obediência. Vamos colocar aqui. Vamos lá, gente, senão vai acabar nosso tempo. Cinco já está aqui respondido, desobediente. 6. De animais. O que era feito com os animais? Feito para a purificação dos pecados na velha aliança. A morte dos animais Como que era chamado isso? Sangue dos animais. Isso, sacrifício, isso mesmo. Sacrifício. Vamos lá, 7. Aprovação por meio de sacrifício de animais. Em que tempo que era que o homem tinha aprovação por meio de sacrifício de animais? Na velha aliança. Não. Velha aliança. Vamos lá, gente. Ellen, Guilherme, Isadora. Ó, ali tá ficando fácil aquele ali agora. Tem um C cedilha aqui na resposta da 2, hein? 8. Ai, eu tô pensando. 8. Condição do homem na velha aliança. O que o homem era considerado na velha aliança? Tá aqui o 8, ó. Começa com E. Escravo. Escravo.
Isso mesmo. Nove. Uma palavrinha pequenininha. O que rege a vida do cristão na nova aliança? O que rege a vida do cristão na nova aliança? Guilherme? O sangue de Jesus? Não, pera, a salvação. É isso mesmo. Foi o Guilherme que falou, né? Sim, fé. Ah, é de não, de É pequenininho aqui. Na vertical é o 16. Eu ainda 10. tava procurando o número 9. Outro nome do Espírito Santo, dito por Jesus. Jesus chamou o Espírito Santo do que mesmo? Lembra que a gente viu? Consolador. Consolador. Isso. Consolador. Onze. De Jesus nos purifica de todo pecado. O que de Jesus que nos purifica de todo pecado com 6 letras? Aqui, ó. A salvação. É algo de Jesus. Não, a salvação. Não cabe salvação. O sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Vamos lá, pessoal. Vamos deixar. Vou ter que. Vamos lá, vamos tentar aí. 12. Vamos lá no 12. Ó, ainda tem o 1 e o 2 ainda, hein? Vocês não responderam. Estabelecido entre Deus e os homens pela nova aliança. O que Jesus veio estabelecer pela nova aliança? Tá aqui no 12, ó. Tem 2 letras já aqui. Ah, esqueci o nome. Co. Aí o 13 eu pulei, né? Não sei porquê, mas eu pulei o 13. 14. O que lança fora todo o medo? Aqui, ó. O nome de Jesus. O que lança fora todo o medo? O nome de Jesus? Não sei. Não. Não é, né? Não dá. Nome de Deus. O que é de Deus? Nome de Deus. Nome não, não é nome. Não dá nome ali. Teria que ter 2 Lembra N. que antes o homem vivia por medo e depois passou a viver debaixo do... Tá acabando o nosso tempo, vai ficar para semana que vem a gente terminar, tá? Mas aí vai estar mais fácil. Ai, como que é o nome?